PVBI, HGRE, JSRE e outros fundos imobiliários de lajes corporativas aparentemente estão se recuperando de alguns anos complicados para a indústria. Mas será que essa recuperação é realmente definitiva ou é aquele famoso pulo do gato morto? Afinal, ainda faz sentido investir em fundos imobiliários de lajes corporativas para receber renda passiva com segurança? É sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. As lajes corporativas são os famosos escritórios, onde as empresas se alocam e abrigam o seu pessoal de marketing, RH, jurídico, entre outros. Se você investe nesse segmento de fundo imobiliário ou pensa em investir, esse vídeo é para você. Então deixa a curtida aqui embaixo e se inscreve no canal para a gente prosseguir. Vamos voltar um pouco no tempo. Se os fundos imobiliários de lajes corporativas estão se recuperando, é porque eles caíram. E isso aconteceu por conta de um evento traumático na vida de muitas pessoas, que foi a pandemia em 2021. A lógica econômica aqui é muito simples. A pandemia fechou o mundo inteiro e os empregos presenciais foram adaptados para o home office. Se as pessoas trabalham de casa, elas não necessariamente precisam de escritórios. Elas não precisavam das lajes corporativas. Então nós observamos no mundo inteiro um aumento expressivo da vacância desse tipo de imóvel. Se você ainda não está familiarizado com o conceito de vacância, nós temos dois tipos nos fundos imobiliários, a vacância física e a vacância financeira. A vacância física está ligada ao espaço do fundo imobiliário que está vago, que está desocupado, ou seja, quantos metros quadrados do fundo estão desocupados, área que não está alugada. E a vacância financeira quer dizer com relação ao potencial de receita que poderia estar sendo gerada por aquele fundo, mas que não está sendo. Essa é a vacância financeira. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar um fundo imobiliário que tem 5 imóveis de escritórios. Todos os 5 imóveis, eles são do mesmo tamanho, mas um deles tem um dobro do preço de aluguel. Se o fundo estiver com 4 imóveis alugados e justamente esse que tem o aluguel mais caro estiver vago, quais que vão ser as taxas de vacância dele? A vacância física ela é bem simples. Todos os 5 imóveis são do mesmo tamanho. Então o que está vago é 1 de 5, ou seja, 20% de vacância física. Já a vacância financeira ela é um pouco mais complexa, porque a receita que esse fundo teria com esse único imóvel que está vago é o dobro das outras, já que o preço do metro quadrado é o dobro. Então, enquanto a vacância física desse fundo é de 20%, como a gente viu anteriormente, a vacância financeira vai ser de mais 20%, porque o valor financeiro que esse fundo está deixando de receber com esse imóvel é maior do que os outros. Fazendo as contas, temos que a vacância financeira nesse fundo seria de mais de 30%. Conseguiu entender agora? Voltando então para o nosso racional, com a pandemia o que foi que aconteceu? Uma empresa que alugava uma laje corporativa de 1.000 metros quadrados passou a alugar uma de 200 metros quadrados ou se adaptou 100% ao home office e largou o imóvel que estava lá. Isso fez com que as duas vacâncias desse tipo de imóvel disparassem no mundo inteiro. Para você tomar como base, a vacância média dos escritórios no estado de São Paulo antes da pandemia era de 15% a 16%. Em poucos meses, essa vacância estourou e ultrapassou os 25%. Em estados que já vinham com problemas no setor imobiliário, como o Rio de Janeiro, a vacância chegou próxima de 40%. Então foi uma situação bem problemática para o setor como um todo. Fundos como o HGRE, por exemplo, despencaram mais de 30% com todo esse contexto econômico. Mas isso é o passado, isso é o que já aconteceu. O cenário que nós estamos observando hoje é de uma clara recuperação. As vacâncias estão diminuindo, mesmo que alguns fundos se recuperem mais rápido, outros a passos mais lentos, e as empresas elas nos mostram isso, porque algumas adotaram o modelo híbrido e outras estão pouco a pouco voltando 100% ao presencial. O próprio HGRE, desde o começo do ano, já se valorizou mais de 10%. O KNRI, que é o fundo híbrido de lajes e galpões logísticos, já subiu mais de 13%. O PVBI, por exemplo, já ultrapassou os 14% de valorização. Então, tudo indica que o setor está claramente se recuperando. Muitos empresários grandes, inclusive, como o próprio Elon Musk, já se posicionaram contrário ao home office, por acreditarem que representa uma queda de rendimento. Essa semana, inclusive, saiu a notícia da própria Amazon que pretende voltar de forma significativa ao modelo presencial, quase que abolindo o home office. E quando nós temos uma figura tão emblemática dentro do mundo empresarial, do mundo corporativo, como Elon Musk ou até a própria Amazon, é natural que as empresas menores adotem o mesmo posicionamento. Ele acaba servindo como um espelho para outros empresários que se inspiram nele. Então eu acredito claramente que a gente vai ver uma recuperação ainda mais intensa ao longo desses próximos anos. Agora, apesar de existirem diferentes posicionamentos e diferentes gestões dentro de diferentes empresas, o home office é uma realidade que ela não pode ser negada, mas que claramente vai se tornar um benefício ao trabalhador. Deixa aqui nos comentários, inclusive, se você ainda está trabalhando em home office
ou em modelo híbrido. O que nós estamos vivenciando é uma transição de um cenário 100% home office, que se estabeleceu por forças maiores durante a pandemia, para um cenário menos extremista, em que algumas pessoas voltam a trabalhar nos escritórios e alguns empregos deixam de ser home office. Mas com certeza nós estamos vivendo num mundo bem mais remoto hoje, dentro dos trabalhos, do que antes da pandemia. E vários estudos já nos mostram que isso é uma tendência para os próximos anos. Então não tem para onde correr. O que as projeções nos mostram é o fenômeno de um mundo cada vez mais remoto. Não vai ser um mundo 100% remoto como foi temporariamente durante a pandemia, mas vai ser bem mais remoto do que era antes, e isso vai sim impactar as lajes corporativas e, consequentemente, os nossos fundos imobiliários. Mas aí a gente chega num ponto crucial da discussão. Isso significa então que os fundos de escritório não vale a pena investir? Está na hora de vender PVBI, KNRI e todos os outros fundos? Claro que não. Quando a gente fala dessa mudança nas lajes corporativas, a gente está falando da indústria como um todo. Se a gente analisar a média da indústria, essa média vai ser impactada. Mas as lajes corporativas não vão ser extintas. As empresas vão continuar precisando, mesmo que em uma escala menor, de escritórios. E o que a gente vai observar no mercado ao longo dos próximos anos é uma adaptação dos melhores, como se fosse uma seleção natural mesmo. As empresas vão ter menos demanda por lajes corporativas, então o que vai balizar o segmento é justamente a qualidade dos imóveis. Vão se sobressair as lajes corporativas de melhor qualidade, aquelas com melhor localização, com melhor padrão construtivo, com melhor custo-benefício, etc. E é por isso que é tão importante você concentrar sua carteira de fundos imobiliários em fundos de qualidade, em fundos que investem em escritórios de qualidade. Porque quando nós temos esses problemas estruturais do segmento, são esses fundos de maior qualidade que vão suportar a barra. São esses fundos que vão se destacar e se valorizar no longo prazo. Os outros de menor qualidade vão ser os primeiros a deixar de existir. Então sim, os escritórios seguem se recuperando, você vai ver sua renda passiva aumentando, mas é importante mais do que nunca que você saiba em qual escritório investir. Ainda existem muitas oportunidades de compra nesse segmento. Eu diria que as lajes corporativas são os fundos imobiliários mais descontados em relação ao seu valor patrimonial na Bolsa de Valores. Mas não dá para você investir em qualquer coisa. Não é porque está barato que faz sentido você investir. Nesses momentos mais complicados e de adaptação no setor, é importante saber selecionar os fundos de maior qualidade. E é justamente isso que nós te ensinamos a fazer aqui no Tio Fiz. No YouTube e no Instagram tem centenas de vídeos que te ajudam a analisar e escolher os fundos de maior qualidade, que pagam bons rendimentos e que estão baratos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido a deixar sua curtida aqui embaixo e se inscrever para ser notificado sempre que um conteúdo novo for publicado. Até o próximo vídeo, turma, e um forte abraço.